vereador e pré-candidato a vereador Valmir Sanches, que está parabenizando Cordeirópolis pelos seus 76 anos, que completa agora em junho. Cidade de um povo maravilhoso e trabalhador, sempre com garra em seus objetivos para continuar a desenvolver a nossa cidade. Olá, Cordeirópolis, sou Jaime Seneme e é com muito orgulho que venho felicitar a nossa cidade. Parabéns, Cordeirópolis, pelos 76 anos de emancipação política e administrativa. Que continuemos juntos trilhando um futuro brilhante e promissor. A minha cidade, a nossa cidade, a cidade da minha família. Vic Live Studio apresenta Está começando o podcast 1, 2, 3 na área. Apresentação: Ney Anjos, John Elvis, Alex Olivato. No ar, 1, 2, 3 na área. Fala
Fala turma, boa noite, começando mais 1, 2, 3 na área para você que está aí no YouTube, no Facebook, muito obrigado pela sua audiência, já aproveita, se inscreve no nosso canal, já dá o seu like e compartilha para todo mundo porque tá começando 1, 2, 3 da área. Quero mandar um abraço para você ouvinte da 106 FM, a rádio da cidade, você que está nos ouvindo aí pela rádio, muito obrigado pela sua audiência também. Estamos aqui na Vic Live Studios, Estúdios A da Vic Live Studio. Um abraço para a nossa nave-mãe que está comandando o programa, o Vitório nas câmeras, o Felipe na parte técnica, a Laura no áudio e vídeo e também a nossa chefe Tânia que está por aqui. E mandar um abraço para o meu amigo Ney. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tamo no ar, 1, 2, 3 na área. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. John Elvis. Salve, salve a todos os ouvintes da rádio 106. Eu sempre erro, né? Todos os ouvintes da capital do Sucuri. E, cara, nosso convidado aqui, ó. Eu achei que... O John marcou bobeira hoje. Eu comi bronha. Eu achei que ia ser online. Ele achando que é online. Fica online, e na TV. Caramba, tá em carne e osso aqui. É, bicho. Puta que pariu. Meu pai do céu. Olha, só agradecer esse programa aqui. E quero mandar um abraço especial pro Carlão também do Podcast. E o Carlão que tá por aqui nos bastidores. Nosso parceiro de Limeira, Abraço, Carlão. Podcast crescendo cada vez mais. Parabéns, viu, Carlão, pelo seu podcast aí, que colha muitos frutos mesmo aí. E mandar um abraço, Ney, rapidinho para os nossos apoiadores, Bora. porque sem eles não teria 1, 2, 3 na área. Quero mandar um abraço pro Deluca Auto Center, Futibas Burger, Clínica Veterinária Vetiluz, pessoal do RM Supermercado, Protege Alarmes, Cris Bolsas, Ricardo Cel, Contam Bike, pessoal da Autoescola Cordeirópolis, o Jaime Seneme lá do Rolamentos e Companhia, pessoal do Centro Clínico Dr. José Luiz Morelli, um abraço pro Gui Morelli e faço uma ressalva aqui, que o Dr. Luiz Morelli fez aniversário 86 anos, se eu não me engano, 83, depois do John ver certinho. Vamos buscar que você pode não dar a informação errada, Quero né? fazer essa ressalva, uma grande personalidade aqui da nossa cidade, Dr. José Luiz Morelli, fez aniversário esse mês, parabéns, viu? Merece muitas saudações. E abraço também para o pessoal da Sorveteria Olivato, da Arquipac, da Lopes Auto Center, Doces Sorvetes da Vila. E depois eu falo mais dos outros numa outra parte. 88 anos. 88? Essa Doutor José fera, Luiz Morelli. grande doutor. Grande doutor, cuidou de muita gente, acho que de todos nós aqui. Quem que não passou ali? Então, Até o Vitório. Até o Vitório. Doutor José Luiz Morelli, um abraço aqui do 1, 2, 3 na área. Certo, Ney? Certo. É isso aí. Depois eu falo dos outros aqui, dos nossos amigos, mas eles vão estar aparecendo na nossa nossa tela aqui da 200 polegadas. de 200 polegadas. Vamos bater um papo hoje. Hoje como o John Hoje falou, é demais. o convidado é doido, especial demais. Hoje a gente tem um convidado que é ator, bailarino, modelo, cantor, ícone da TV brasileira, só onde eu sei aqui. E o maior garoto propaganda do Brasil, quiçá do mundo, hein? Sebastian. Olá, prazer, obrigado por me receber aqui nessa cidade agradável, porque vocês são tradutores do que é essa atmosfera. Quero agradecer aqui ao meu grande amigo Podcast, Carlão. do Gago, porque assim, ele se mostrou e se mostra uma pessoa muito generosa, e eu quis ter a oportunidade de trazer este símbolo de boas-vindas que ele me deu. E eu sinto que aqui eu estou tendo boas-vindas também, me sinto em casa. Eu quero agradecer a todos vocês e torcer para que nós tenhamos hoje uma conversa bastante agradável, né? Vai ser. Nós agradecemos. Eu tô ligado. Posso deixar aqui? Pode. Fica à vontade. O nosso amigo Carlão, obrigado, Carlão. Pois você faz o Pix pra mim, Carlão. E eu tô ligado que você não nasceu, você se materializou. Já ouvi você falar isso. Eu também ouvi isso aí. É verdade, eu fui materializado em Minas Gerais, que tinham muitos minérios por lá. E eu desci para conhecer e me deixaram por lá, e lá fiquei. E por aqui estou no Brasil rodando para que possa então conversar com todo o povo brasileiro, falar dessa experiência extraterrestre, né? E fazer com que todos nós saibamos que nós fomos projetados desse planeta de alguma maneira e que essa projeção nos faz ser gratos primeiro às nossas
mães, as mulheres que nos deu a oportunidade de usar o corpo delas como portal para que venhamos para essa terra tão maravilhosa. Então, vocês, mulheres, sintam-se homenageadas, agradecidas e reconhecidas por nós pelo protagonismo de vocês na nossa vida. Nós temos que cuidar bem de vocês e, antes de qualquer coisa, vocês têm que entender que podem puxar a nossa orelha porque nós temos muito que aprender com vocês. Com certeza. As mulheres são diferenciadas. Exatamente. E nós não seríamos nada sem as mulheres. Não estaríamos aqui porque o portal são elas. E você começou muito cedo, né? Desde na arte, principalmente, assim, no teatro. Exatamente. Eu costumo dizer que essa data se deu com aproximadamente 5 anos de idade, quando caiu no meu colo um livro da Barça, que nele tinha as imagens do Fídias, que são aquelas estátuas de grego, de bronze, de mármore. E eu ali tive a oportunidade de ver aquelas imagens bem estruturadas. E a partir dali, a arte se fez presente com mais firmeza, porque, na verdade, o ato de respirar, de observar, de escutar, é uma grande arte. E aí você vai colocando-a num formato para poder dizer a arte de atuar, de ler, de escrever, de cantar, né? Mas a arte em si já é o ato de viver. É verdade, é verdade. O Da Vinci, por exemplo, era um cara que era muito observador e ele, através da observação, fez muitas artes e descobertas, né? Exatamente. Faz muito sentido. Ô Sebastião, isso em qual cidade de Minas? Eu fui materializado em Belo Horizonte. Capital. Exatamente, E lá foi um ambiente muito agradável, porque cercado por muitas montanhas. Sim. E o que acontece? Quando as montanhas ali estavam, me convidou a ser introspecto, porque para que você possa expandir, é necessário que você seja introspecto. E as montanhas, mais um monte de oportunidades que eu tive vendo os meus irmãos que eram mais maduros que eu pude então ascender nessa compreensão da vida, de mim mesmo, não? Pô, que legal. O teatro, ele foi uma das primeiras artes ou a dança veio antes? Na verdade, a primeira arte foi a literatura. Literatura. Foi a literatura através do contato com Fídias, pela influência da minha irmã Erotilde. Eu sempre observei os livros que ela lia e observava o título e observava minha irmã. Eu falava assim, esse livro está errado. Porque se ela está agindo dessa forma e o título está dizendo tal outra coisa, ou o livro está errado ou ela não está lendo direito. Então, eu começava a ser curioso ali, lia o livro, falava assim, olhava para o livro, olhava para minha irmã. Porque o ideal do livro, ou de qualquer coisa que você ouça, a primeira coisa que você tem que ter é dúvida. Você não pode acreditar no que está ali escrito. Porque se você acredita no livro que você lê, você se torna passivo. O ideal é que quando você lê ou ouve algo, você duvide, pratique e seja dono daquele conceito. Aí aquela literatura se torna viva em você mesmo. Perfeito. Você se torna parte do livro, né? Exatamente. Você constrói o seu roteiro experimentando... você vê aquele roteiro e experiencia isso na sua vida. Aí você para de ser passivo. E é legal você falar sobre literatura, assim, porque a gente vê que no mundo atual, hoje em dia, com a tecnologia, o livro acabou que muitos jovens acabam não tendo muito interesse pela leitura, né? E o livro é tão gratificante ler um livro, é tão importante, né? É até legal você falar sobre isso. Vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo, vocês acreditam que o livro é importante? Vocês acreditam que o livro é importante? Sim. Eu não. Eu duvido, por isso que eu leio. Isso aí. Se vocês creem nas coisas, então vocês são passivos. O ideal é que vocês possam ser protagonistas dos caminhos que vocês vão trilhando. Normalmente, quando você deixa de ler, você é pensado. Aí eu posso perguntar para as pessoas, vocês gostam de pensar ou gostam de ser pensado? Normalmente nós vamos dizer, eu gosto de pensar. Aí eu pergunto, você lê?
Não, então você é pensado. Alguém pensa por você. Alguém constrói o caminho e você é influenciado por aquele livro ou por aquela pessoa. Então, é sempre uma oportunidade de nós fazermos uma reflexão sobre o que queremos para nós. Pois, se você pegar um gráfico e numerar de 0 a 100 e entender que a cada pontinho daquele é um ano, e você vai entender que aquele ano, e você vai entender que vai reduzindo o seu tempo aqui no planeta Terra. Então você não vai, provavelmente, viver além de 100 anos. Você pode viver, então, 150, talvez, digamos. Mas você vai ver que vai reduzindo. Então, a gente perde a oportunidade de realizar, porque nós procrastinamos. Vai lá, amanhã vai ser melhor. Mês que vem será melhor. Então, aí a gente vai adiando o momento presente. Eu costumo dizer que a eternidade é feita dos momentos presentes bem vividos. O que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos dela ou dele. Perfeito. É isso mesmo. Tem gente que fala, né, assim, quando virar o ano eu vou começar tal coisa, eu vou fazer, começar a planejar uma coisa que tá lá ainda, vai vir ainda. O ano novo vir, né, pra ter melhoria, né? E você tem procurou amanhã, né? Para poder mudar já, aí não precisa esperar. O agora, né? O agora, Vocês já tiveram a oportunidade de parar para pensar quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem? Nunca pararam para pensar? A maioria de nós também não, porque nós fomos condicionados a usar um relógio no pulso e estabelecer as 24 horas e estabelecer a semana, o mês e o ano e fazer uma metrificação. E se a gente faz isso, a gente automaticamente abdica do que está acontecendo agora, porque você metrificou, daqui uma hora eu faço, semana que vem ou mês que vem. E o que você faz agora? Então, assim, eu falo isso porque essa fala que eu estou proferindo é para mim também. Eu diria que eu sou o maior aprendiz e ouvinte do que eu estou falando. Viajei, não? Não, mas é isso. Mas é legal, filosofar é importante. Aham. Escutar, e a gente escutar das pessoas, assim como você, que tem uma... a gente percebe notoriamente nas entrevistas que você dá que tem uma sabedoria aí que é da vida, mas também de leitura, né? De buscar. E a sua vida toda foi nesse sentido? Ou teve um momento que teve um start e falou assim, não, meu pensamento agora é dessa forma do que eu pensava antes? Não. Eu sou uma consequência da minha projeção aqui na Terra. Eu fui projetado e eu fui lançado a desafios. E eu logo percebi que nós, aqui no Brasil, fomos enganados desde a nossa base. E nós somos enganados a todo momento e nós permitimos ser enganados. Nós deixamos que outros nos conduzam ao pensamento. E a história do mundo digital quebrou um pouco essa escravidão. E agora nós estamos construindo o nosso conteúdo, cada um de nós. Mas ainda estamos um pouco capengas, nós não sabemos nos colocar direito diante dos nossos pensamentos e sentimentos. Mas eu tenho certeza que à medida que nós viermos a praticar, nós tenderemos a ser mais hábeis em conduzir os nossos pensamentos, nossos sentimentos e a emissão das nossas ideias. Bacana demais. Pô, ficava ouvindo ele falar umas 5 horas sem parar, pô. É bom demais. Teve um momento da sua trajetória que você cruzou com o Oswaldo Montenegro. E o Oswaldo Montenegro, assim, é um ícone não só da música, como aquele cara respira arte. Exatamente. 24 horas, né? Ele mora dentro de uma arte, né? Na casa dele. Como que foi esse encontro e que proveito que você tirou dele? Então, foi fantástico, porque isso está de acordo com a projeção. Eu o vi na TV, num festival de música, que hoje não se tem esse tipo de festival, e eu
pude vê-lo cantando uma música de uma maneira única e muito me chamou a atenção. Eu me vi ali ao lado dele, mentalizei. E ele foi a Belo Horizonte fazer um espetáculo, montar um espetáculo, e fez a audição. Eu fui fazer essa audição na certeza de que eu viveria aquela experiência mentalizado por mim em outra época. E aí eu passei. As pessoas do elenco cantavam muito, dançavam muito, atuavam muito. Eu era apenas uma pessoa que tinha um sapato debaixo do braço. E eu disse para o Oswaldo, eu falei, eu já estou aí, você vai me aprovar. Então, assim, eu tinha sempre uma posição muito determinante. E isso faz com que tudo que eu pratico e materializo é consequência daquilo que eu mentalizo. Tudo que nós mentalizarmos com consciência vai acontecer. Mesmo que nós mentalizarmos sem consciência, também acontece. Infelizmente, nós vivemos um momento de crise ambiental no sul do Brasil, com essa catástrofe que eu lamento muito. Meus sentimentos a todas as pessoas que deixaram de ter, né, acesso à sua casa, a seus familiares, porque a gente nunca perde nada, porque nada é nosso, tudo nos é emprestado. Mas eu sinto muito por todos que ali estiveram vivendo aquilo. E eu pergunto, o que nós pensamos, vibramos e emanamos? Será que isso é consequência de todo o nosso pensamento? Porque quando nós ligamos nosso sistema de comunicação, nós falamos de catástrofe, nós falamos de desequilíbrio, falamos de morte. E é o que nós conseguimos consumir. Quanto mais você emanar, você receberá. Quanto mais você falar de amor, de gratidão, de paz, de equilíbrio, você tende a tê-lo. E quando mais você falar de morte, destruição, catástrofe, você também terá. Então nós temos que repensar aquilo que nós queremos para nós. Portanto, nós temos que cuidar da nossa fala, do nosso pensamento e de nosso sentimento. Que hoje eu acho que a proporção de fala de ódio, essas coisas, está maior do que de falas de amor, por exemplo. Que aí que é o que você fala. Você profere isso, você recebe de volta. Isso no geral. E eu acho, a gente sente isso. A gente vê as brigas, o ódio, os lados políticos, religiosos e tudo mais, para esse lado maldoso. Tem uma dica, do que da bondade. Tem uma dica para que todos nós que vamos emitir algum tipo de sentimento comecemos a prestar atenção. Quando você tem algum sentimento em relação a quem quer que seja, esse sentimento começa a brotar na sua cabeça, no seu ambiente, e ele vai ficar aqui. Por mais que você imagine ou pense ou sonhe que vai, eu te odeio. É você, você é a máquina que produz esse sentimento. E ele fica aqui com você, ele não sai de você. Então, quando você começar a mentalizar algo em relação a quem quer que seja, mentalize amor, mentalize perdão, porque é esse amor que você vai estar sentindo diante de você, é esse perdão que você vai estar fazendo e emitindo para você mesmo. Então é isso que nós temos que ter consciência, porque nós falamos, nem sempre somos responsáveis, nos responsabilizamos pelo que falamos. Olha, eu vou te ligar amanhã, tá? Só que eu não te ligo. Olha, eu vou falar com você, tá, olha, tá tudo certo, semana que vem a gente organiza, beleza? Mas eu não faço, mas só que eu não faço, só que eu não mantenho essa minha palavra. Mas eu me empenhei com você, me empenhei com você e com vocês, mas só que eu não. E só que você entendeu que aquilo que eu falei é real. Mas só que eu te deixei no vácuo. Isso. Certo? É porque eu não estou coerente com o que eu estou falando, com o que eu estou sentindo. Eu não sou responsável. Nós temos que aprender a ser mais responsáveis por tudo que falamos e sentimos e agimos. Concordo. E as palavras têm muito poder, assim, e às vezes a gente fala da boca para fora e não percebe o quanto as palavras... Não têm muito poder. Elas têm poder.
Porque, na minha visão, ela não se mede pela quantidade, mas pela intensidade. Desculpa se eu... Não, mas é isso. É que, assim, realmente a palavra, quando bem compreendida, e assim, nossa, você tem muita fé. Será que você tem muita fé ou será que você simplesmente tem fé? E a fé, na sua intensidade natural, ela é a própria fé. E ela não se mede pelo volume, mas pela existência e pela prática dela. É interessante, né? Isso chama-se etimologia da língua. A origem da língua. O que está naquele momento da fala. É sensacional, né? A gente pensar como a palavra tem esse poder todo e a gente vê nos dias de hoje essa brigaiada toda, você tá doido. Ele falou, você atrai o que você fala. A gente falou de livro, tem um livro que chama O Segredo. A Lei da Atração. A Lei da Atração, essas coisas. Fala muito disso, do que você fala, do que você pensa, do que você quer, você atrai. E essa questão da fé também, que se usa muito uma roupagem para fé e se esquece da essência dela mesmo, que é o que você estava falando, que é a fé verdadeira mesmo, né? É business. É business. Só quer ganhar, quer dinheiro. Tem muito, Quem né? quer dinheiro? Fala comigo que eu falo com ele. Me dá uma grana aí, porque eu sou o porta-voz do cara ali em cima. Será que é verdade? Então, assim, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Falar em business, esse cara, você é um campeão em business, porque Businessman. Você manja do negócio. Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre a questão da propaganda, como que entrou na sua vida essa questão da propaganda em si? Porque até então a gente estava na arte, apesar das coisas se cruzarem, né? Mas como que entrou essa parte da propaganda na sua vida? E se foi a C&A o primeiro trabalho ou não? Você já tinha feito coisas antes? Não, já havia feito coisas antes. E eu profetizei. Com 12 anos eu fiz uma profecia. Com a minha mãe eu falei, mamãe, a primeira empresa que se conectar comigo de grande envergadura, ela vai ser a maior do Brasil, da América Latina, que talvez do mundo. A mamãe sorriu e falou, lá vem ele com a filosofança. Filosofança. Vocês sabem dizer o que é filosofança? Não. Não? Eu posso falar para vocês. Vocês querem saber? Eu quero. Então, filosofança é filosofia de criança. Muito bom. Por isso que nós temos que valorizar as nossas crianças. As crianças precisam de ser cuidadas, criança precisa brincar, criança precisa ter um bom alimento, criança precisa de carinho. De 0 a 6 anos, se nós garantirmos isto, nós teremos uma sociedade bem saborosa, bem agradável. Então, quando se fala em propaganda, o primeiro garoto propaganda que eu tive contato, foi por influência da minha mãe, foi Jesus Cristo. Ele é um cara que não tinha jamais nenhum sistema eletrônico, nada. Aquela imagem, Jesus Cristo. Hoje, nós falamos do planeta inteiro desde sempre. Então, este garoto propaganda que propaga o amor, a temperança, o bom senso, ele perdura até os dias de hoje, né? Olha, eu não estou falando de dogma, eu não sou dogmático. Eu sou uma pessoa ligada aos valores essenciais do ser humano. Amor crístico, amor cristão, o cristianismo. Então, este garoto propaganda conseguiu um feito que eu duvido que outros tenham tido a oportunidade. Ele se tornou o meu primeiro muso inspirador. Depois vieram aqui outras pessoas com menos poder performático, que também muito me inspiraram, né? Na televisão, o Fred Astaire, Sam Davis Jr., Rudolf Nureyev, Tao Te Ching, Zaratustra, Rainha de Sabá,
Depois da vida, tanta gente que deixou rastros de um caminho equilibrado, né? E que nós abrimos mão de ter esses modelos para trazer para o nosso dia a dia. Sensacional. E aí, você absorveu de tudo isso para criar a sua personalidade ali como Eu ator? continuo absorvendo a cada segundo e eu não crio nada. Eu sou consequência do Criador. Eu sou o muso inspirador dele. Eu sou uma centelha divina. Então, deixo que essa manifestação da centelha divina se faça presente e aí as coisas fluem. Que legal. E a CIA, como que entrou na sua vida? A CIA, ela estava chegando no Brasil? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa rede de departamentos, ela tinha aproximadamente 20 lojas no Brasil. E ao longo do processo, ela foi expandindo. No segundo ano, um caminhoneiro chegou na empresa e falou: gente, quer saber quem é esse negrão que aparece aí? Todo mundo, leva ele na loja, sugeriu. E eu fui da primeira loja visitar, que foi em Jundiaí, em setembro, mais de 3 décadas atrás. E lá chegando, parecia Natal, porque todos tinham muita curiosidade para saber quem é esse cara que entrava na casa de todo mundo dançando com o olho arregalado, sem pedir licença. E lá eu tive a oportunidade de receber centenas e centenas de pessoas. Fiquei lá por 4 horas, mais ou menos, e isso espalhou-se para as outras lojas do Brasil, que na época tinham no máximo 20 lojas. Então, já mais para frente, na outra oportunidade, o diretor de marketing, Ralph, chegou e falou assim: olha, nós queremos fazer um pacote, você visitando todas as lojas da C&A. Foi 1990, tá? Final de 90. Queremos fazer um pacote. Então, eu comecei a visitar as lojas. Eu ficava, em média, de 4 a 6 horas em cada loja, recebendo os clientes e expressando o meu sentimento de gratidão. E isso foi reverberando e foi fortalecendo a comunicação em todas as instâncias. Porque a gratidão, ela, inclusive, me mantém até hoje aqui. Hoje, os senhores me recebem aqui como consequência do que aconteceu lá. É um grande eco. Ou então, vou jogar uma pedra na água, ela fica assim, reverberando. Não tem como ser diferente. E é muito real. Não, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, assim, porque porque você ia nas inaugurações também da loja. Quando inaugurou a C&A aqui na cidade vizinha, em Rio Claro, ele foi. E eu fui lá porque eu queria ver, eu queria te ver, cara. Eu fui lá, fiz meu pai me levar lá, que eu queria ver, eu queria ver o cara do comercial. Tá aqui já viu o comercial. E conseguiu me ver? E consegui de longe, mas porque tinha muita gente. Então você testemunha ocular do que eu tô falando, tinha né? muita gente. Não teve o acesso, não né? tinha. E hoje, tá aí, ó, conversando. lado tão próximo, né? Então não é só o Carlão não, que tá realizando um sonho. Eu também, eu tava lá no Rio Claro. Viu, Ivone? Viu? E sabe o que era legal? Eu me lembro muito bem, assim, muita gente. E você entrou dançando, fazendo performance. Era Tinha tipo uma banda junto. Era uma coisa meio louca, né? Era muito legal. E eu impressionado com aquilo tudo, cara. E Muito bacana. inconscientemente, o Gabriel, que veio aqui, o Fanart no outro programa, inconscientemente você fala assim: pô, o Sebastião é o dono da C&A, ou é o gerente da C&A, porque a figura... É a mesma coisa. Não tem como, né? Você fala C&A, a gente não fala marca, mas tá ligado contigo, não tem jeito. Eu não sei como é hoje o contato seu com a rede. Sabe o que é? A primeira coisa que eu entendo e sugiro para todas as pessoas que eventualmente venham a trabalhar em alguma empresa, a primeira pergunta que você deve fazer é: de que maneira e de que forma eu posso ser útil? Não como a empresa pode ser útil a mim. Nós temos que ser serviçais, nós temos que estar a serviço de ou da empresa. Então, eu busquei sempre esta postura de estar a serviço não somente da empresa, mas, sobretudo, quem mantinha a empresa, que é o grande público. O que manteve a minha relação no ar foi o público, e é o público brasileiro. E o meu sentimento sempre foi de gratidão.
Eu falo de dois comerciais assim que marcou e de quando você fala da loja, por exemplo, C&A, lembra do Sebastião, você fala, sei lá, a propaganda que marcou assim, Casas Bahia, quer pagar quanto? É um menino perguntando, quer pagar quanto? Aquilo pegou e assim, a C&A hoje tá no que tá, grande como é, todas as vezes que tem, se deve muito ao Sebastião. Com certeza. Eu não sei quem que eram os criadores da propaganda, vai fazer assim, você vai dançar, abuse-use. Mas foi uma grande sacada, né? Meu, uma grande sacada. deu muito certo. Pra acontecer isso hoje de novo, com outra pessoa, é muito difícil. Aparecer um novo Sebastião, numa outra rede que seja. Não vai aparecer. É difícil. Muito difícil. É diferente, momentos diferentes. Eu lembro assim de duas... De esperar o comercial para ver ele fazer o comercial. A TV era muito, muito forte também na década de 90. E não que não seja... Eu ia até perguntar isso na questão... Você que está dentro dessa parte... Como é a questão da TV hoje para comercial, para parte publicitária, com a internet? Ainda é forte? A TV é forte, tudo é forte. O jornal é forte, a revista é forte. Que, na verdade, são vitrines. Se você põe numa vitrine um doce delicioso, bem feito, adequado com uma boa luz, um bom local, todas as pessoas vão observar e vão querer. O que eu vejo hoje... é que as vitrines, elas não estão muito bem colocadas. Eventualmente, as pessoas estão usando agora o celular, que é isso aqui. Vocês perceberam que essa parte aqui é a área mais disputada do mundo nos últimos tempos, com as grandes empresas. Está todo mundo disputando essa área aqui. Uhum. Né? Então, se você tem uma boa performance, uma boa entrega, você consegue capturar a atenção, capturar um patrocinador e capturar. Mas só que assim, nem sempre as pessoas têm maturidade para manter a sobriedade sobre a comunicação. A vaidade sobrepõe a razão. E aí elas ficam famosas, ricas e se perdem na fala, se perdem na postura. E aí gera aqueles atritos todos desnecessários. Eu creio que as empresas, os empresários têm que ter muito cuidado quando trouxer para a sua comunicação um porta-estandarte, ou como hoje está sendo dito, um embaixador. Uhum. Porque quando você faz isso, é sua empresa, seu patrimônio, que você está dando na mão de terceiros para manipular. Eu sempre tive um grande respeito pela empresa a qual eu representava, e isso deu a ela o que é hoje uma visibilidade, uma grandeza muito grande. Né? Parabéns para ela, parabéns para o público brasileiro que apoiou, e estou aqui para poder fortalecer outras frentes. Pô, mas parabéns para você. Né? Por quanto tempo você ficou na... 20 anos? Não. 2 anos? Não, 2 décadas. 20 anos é muito tempo. 2 décadas. E assim, passou. Se você for num shopping hoje já fez essa experiência? Tipo assim, eu vou entrar aqui na loja hoje. Sim. Alguém... É claro que todo mundo te reconhece, mas já teve essa situação assim, pô, é o Sebastião, é o dono, é o gerente da empresa? Na verdade... Todas as pessoas que são contemporâneas da idade... Qual é a sua idade? 42, vou fazer. 42. 44. 39. Todas as pessoas cuja idade está na faixa de 35, 25 para frente até 42, 45, 50 anos... teve toda uma fase observando esse negrão aqui. Cresceu me vendo. Então, quando você me vê, quando o Gago me vê, quando você me vê, então, você dá um bug na sua mente, fala assim, caramba, parece com aquele cara, mas
quando eu era criança, meu pai estava aqui, eu vi essa criança, você faz um... Aí deve dar demora um pouco no processamento da mente de quem me vê, porque eu não entrego muito a fotografia do meu tempo presente, porque eu estou muito, eu estou muito fiel à imagem que vocês me viram há 34 anos atrás. Então, 34 anos atrás, parece que foi ontem mesmo que você estava lá, cara. Há 34 anos atrás, vocês me viram. Há 30 anos atrás, vocês me viram. Há 20 anos atrás, vocês me viram. Há 15 anos atrás, vocês me viram. Há 5 anos atrás, vocês me viram. E hoje vocês estão me vendo. E aí você fala, mas aquela imagem que eu vi há 34 anos atrás, ela é meio fiel à imagem que eu estou vendo hoje. Então, quando elas me veem num shopping center e tal, leva um tempo para o processamento do HD conectar o Lé e falar com o CRE. Entendeu? Cara, será que é? Será? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, você é quem eu estou pensando? Eu falo assim, não sei o que você está pensando. Depende, né? Depende, né? Depende. Você pode falar o que você está pensando, quem sabe eu posso te ajudar. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder atravessar essas 3 décadas presentes na mídia, podendo honrar a memória de quem me acompanhou ao longo desse tempo. Né? O Elvis queria me perguntar alguma coisa, eu não sei bem o que, estou curioso. O que é, John? Tem tantas perguntas aqui que acaba, né? Fica à vontade. É assim, para você, qual que foi assim, porque a fórmula do sucesso? Porque você fala, é um sucesso, continua, né? Uma pessoa lembrada, né? Onde durante todo esse tempo, né? Nós vimos, que você mesmo está falando, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Qual que foi, assim, para você, assim, a forma de ter ficado 2 décadas numa casa, né? Vamos dizer que acabou se tornando uma casa, uma família, né? Uhum. O que é o sucesso para você? É não acreditar nisso. Não levar nada a sério. Porque quando você leva muito a sério isso, você começa a ficar muito vaidoso e achar que você é maravilhoso. Você simplesmente é maravilhoso, mas não é mais do que outra pessoa. Porque a outra também é maravilhosa. Todos aqui são maravilhosos. Então, a fórmula do sucesso é botar os pés no chão e a mente lá em cima, mas mantendo a sobriedade. Sempre. E fazendo o seu melhor. E é legal assim que ele aparecia, se a gente for parar para pensar, no horário nobre. A cada comercial de uma novela tinha uma inserção ali, então você estava a todo momento na cara das pessoas. É assim. muito louco, porque assim, era horário nobre, eram os caminhões plotados, outdoor, busdoor, todos os programas, e tinha uma coisa muito louca, que eram jornais, eu era capa de alguns jornais. Eu estava com os nossos filhos, eu, Ivone e as 2 crianças no carro, eu estava dirigindo, estava vindo de um trabalho, e nós nos encontramos, não sei se foi depois da escola das crianças, e íamos para um shopping para comer alguma coisa. E eu encostei o carro em um determinado lugar, num semáforo, veio uma moça com um jornalzinho Metrópole, e tinha a reprodução do meu rosto na capa do jornal. Peguei e falei, que legal, joguei dentro do carro. Andamos mais um pouco, passou um caminhão plotado com a minha imagem. Que legal, aí pegamos uma via aberta, antes que tinha muitos outdoor em São Paulo, e tinha outdoor espalhado do meu rosto pela grande marginal. Aí chegamos no shopping center, e no shopping center tinham passando os filmes, né, aquelas lojas que vendiam TVs, e tinha os comerciais passando o meu rosto ali. E então, assim, era algo bastante persistente, recorrente. Eu poderia dizer que eu era, naquela época, o Whindersson Nunes daquela época, não é? Com certeza. E tal. E hoje, com esse mundo digital, eu fico imaginando todas as pessoas que são contemporâneas de vocês viajando e voltando e me procurando no meu Instagram. Nós estamos falando de 40% da população brasileira. Meu Instagram sou eu, Sebastião. Seja você também.
Imagina, 40% da população brasileira me acompanhando. Nós estamos falando aí de 80 milhões de pessoas, aproximadamente. Se 10% desses 80 milhões me acompanharem, vai ser um número agradável. Com certeza. Com certeza. Boa, legal. Além de tudo, ainda você quebrou barreiras, porque a gente está falando, hoje em dia, você foi o primeiro garoto propaganda negro do Brasil. E com essa, eu acho que você abriu caminhos assim para muita gente, porque se hoje a gente tem uma liberdade do negro ter uma força maior na TV, na internet, que seja, você abriu portas para isso, né? E eu queria saber se você chegou a sofrer algum preconceito em relação a isso e como que foi essa abertura. Então, eu não sofro porque eu sou dono dos meus sentimentos. Se alguém tem algum problema com a tonalidade da minha pele, o problema é dela, não é meu, né? Então eu sempre entendo que as pessoas precisam se tratar, não é? E aí eu transcendo isso com muita rapidez e velocidade. Facilidade e rapidez. E em relação à questão de eu ter sido o primeiro negro a protagonizar uma campanha publicitária de grande envergadura, mostrou para os empresários que estavam rasgando dinheiro, porque o Brasil é plural. Então, quando você não enxerga o Brasil como um todo, como ele é, não traz representantes para poder convidar as pessoas a que usem sabonete, que comprem carro, que vestem roupas, que consomem produtos. Você exclui esse pessoal da sua lista de possíveis clientes, eu diria que você está rasgando dinheiro. Então, foi justamente o que eu pude perceber e os empresários começaram a tomar juízo e pararam de rasgar. Mas não é a questão do empresário. Eu não estive ali por cota. Eu estava ali por mérito. Eu criei o meu ecossistema. Aí as pessoas dizem, mas Sebastião, mas você é diferente. Não. Eu sou como qualquer pessoa é. Eu apenas investir no que eu entendo que é a minha autogestão. Eu sou protagonista do meu história, do meu caminho. Que legal. Sua carreira, assim, quem te ajuda ou quem cuida da sua carreira, é a Ivone sempre que te acompanhou? A Ivone, ela sempre foi, ela casou-se, não foi com o Sebastião da C&A, ela casou-se com o Sebastião. Ela conheceu num musical chamado Emoções Baratas. Eu, na verdade, peguei ela, estava distraída, e disse, você vai ser minha esposa. E ela tornou-se assim a minha esposa, e ela não sabia do campanha publicitária. Ela foi saber no ar. Então, ela casou-se com esse cidadão. E de lá para cá, eu faço questão dela estar protagonizando todos os caminhos que eu tenho trilhado e reconheço que ela é o motivo de eu estar no Brasil. Só fiquei no Brasil porque elas estavam ao meu lado, pois já não tinha espaço na minha visão para eu dançar como um bailarino que queria ser. Eu estava pensando talvez ir para a Europa, porque ser bailarino no Brasil é muito desafiador, porque você é um atleta, é um trabalho de 8 horas por dia com sua musculatura, e você corre riscos muito grandes de sofrer uma lesão. E quem é que vai cuidar dessa lesão? Então, o público que cuidaria. Se você consegue dançar e ser recompensado pela presença e tal, então o público pagando cachê, você está respaldado, porque você vai se cuidar. Não é? E o público brasileiro não foi convidado a observar o balé como algo adequado. Talvez seja uma responsabilidade nossa também, de nós bailarinos. Bacana, hein, mano? Eu até estou vendo alguns vídeos aqui, né? Nasceu, né, em Belo Horizonte, né? Se materializou, alguma coisa assim, você falou. Foi tudo em Belo Horizonte, que também
o balé entrou na sua vida? Ou foi em outra cidade? Não, foi na casa dos meus pais, observando o Fred Astaire na sessão da tarde. Ele primeiro foi... ele foi o gatilho. E quando ele sapateava, eu olhei e falei, se esse homem faz isso com os pés, e é verdade, eu vou fazer. Então, assim, eu tenho esse negócio de que quando eu olho algo, eu falo, se ele está fazendo, eu vou fazer. Porque ele não é melhor nem pior. Ele apenas teve a oportunidade de receber as informações que eu não tive. Então, eu desejo que todo o povo que esteja escutando aqui eu falar, comece a mentalizar dessa forma. Entenda que ninguém existe mais poder do que o outro. É apenas determinação. O que você quer fazer? Você faz. Você é capaz. Todos nós somos. Pô, legal. E muita gente não acredita nela mesma, né? E isso é triste. Esse é um problema. Quando eu falo acredita, eu não acredito em nada. Não acredito em nada. Eu só creio. Porque quando você fala acreditar, é muito lento, é muito... Acreditar. Agora, quando você fala crer, e é o momento presente. Pá! Creio. E já é. Não acredito em Deus, né? Eu creio em Deus Todo-Poderoso, né? Acredita, né? Enfim. Faz sentido mesmo. Você falou do Whindersson Nunes aqui, e realmente era o Whindersson Nunes da época, assim. O que hoje a gente chama de influenciador, era você, o Carlos Moreno, pessoas que estavam ali. Carlos Moreno, verdade mesmo. Inclusive, tem um filme juntos. Não, nós fizemos dois filmes, né? Fizemos 2 filmes, 3 filmes juntos. Fizemos a Casas Bahia juntos. Fizemos Papel Higiênico Neve. E fizemos C&A também juntos. E eu vi um do Quanto também. Quanto e C&A. Então, exatamente. Quanto e C&A. Fizemos esse juntos. Que da hora, cara. Fizemos o Papel Higiênico e fizemos Casas Bahia. Que legal. Cara, isso aí é sensacional, cara. Eu tô aqui os comerciais, tá tudo aqui, ó. Caraca, eu tô aqui ali, ó. É verdade. Caraca, isso aí faz velho. quantos anos, hein? Uns 30 anos esse? Faz 40? Então, 40, assim, às vezes é o que eles colocam na internet aqui, né? Alguém colocou. Mas aí quantos anos mais ou menos? Ó, tem de 8, tem de, quer ver? 15 anos atrás. 15 anos, Tem, ó. tem Deixa eu ver aqui, de 30 anos atrás. Tem pessoal que colocou 2 anos atrás. Tem que ver quem colocou, né? Mas aí os filmes, às vezes, tem um filme de 30 anos, tem um filme de 34 anos atrás. Nossa, olha, 93. Olha. Viatura da polícia. Na rua, repórter. Não, doideira, isso é uma coisa também que é interessante, assim, que não era só estúdio, não, né? Vocês faziam externa também. Era um negócio... Não, mega produção, cara. Mega produção. Parece aqueles filmes de Hollywood. Não, é tudo cinema, tudo película. O negócio é bravo. Caraca, meu. Olha que da hora, velho. E hoje, como que é o dia a dia do Sebastião hoje? O dia a dia meu continua sendo um grande desafio. Sempre desafiador. Porque eu sempre creio no que eu ouço, mas só que às vezes o que eu ouço não é o que a pessoa está dizendo que é. Existe uma inconsistência, uma incoerência entre o que a pessoa me fala, eu passo a crer, mas só que não é exatamente aquilo que ela falou. Então, isso para mim é desafiador. Conviver com pessoas inconsistentes. Então, ok, eu já estou aprendendo cada vez mais a conviver com isso. O meu dia a dia, períodos na vida, era assim, eu saía da cama 4 horas da manhã para treinar. Né? Treinava artes marciais, Tai Chi Chuan e Kung Fu. Durante um tempo eu treinei muito forte. Depois eu começo a caminhar, cada momento é um momento, né? Hoje eu estou me ressignificando, entendendo, e já estou pensando nisso há muitos anos, a questão da responsabilidade ambiental. Eu estou muito focado nesta questão de contaminação dos lençóis freáticos e do sistema como um todo.
Então, nós já identificamos a solução, de fato, para acabar com a contaminação. Porém, os meus pares, que são os empresários e tudo mais, eles padecem de uma questão de agilidade mental para poder compreender que temos a solução, porém precisa de ter a ação. E temos aí soluções para questões ligadas à segurança, rede de segurança compartilhada. Novamente eu digo, empresários, muitos deles precisa ter mais rapidez. Tem dinheiro, mas não tem habilidade para poder materializar e transformar as coisas. As pessoas olham para mim e falam, Sebastião, o garoto propaganda, mas não veem que é um estereótipo, que por trás desse estereótipo existe toda uma engrenagem. Eu sou um cientista, sou bailarino, balé clássico. Para você fazer balé clássico, você tem que conhecer de biomecânica, fisiologia, história da arte, música, matemática. Você tem que conhecer, tem que vivenciar isso. Eu sou uma consequência de uma ciência. Eu sou um cientista. E então, quando as pessoas passam a ter a oportunidade de perceber que eu sou um cientista, elas ficam travadas. Porque como pode? Esse cara é apenas um garoto propaganda. Não, eu sou também um garoto propaganda que propagandeia a ciência, a sabedoria, a grandeza de viver. E vocês estão me dando a oportunidade de vocalizar aqui este momento tão significante, tão singular na vida de todos nós. Que legal. O prazer é nosso. Totalmente nosso. Enquanto Sebastião molha a boca ali com a aguinha, eu vou falar rapidinho dos nossos apoiadores que faltaram aqui. Da AS Tintas, quero mandar um abraço pro pessoal da AS Tinta, Beira Restaurante e Churrascaria, pessoal do Escritório Cordeirópolis, da 104 FM, La Vila Hotel, pessoal da Padaria Vipão, I9 Comunicação, Vanderlei lá, Estofados Aloncini, um abraço pro Ângelo, Caramela Pipoca Gourmet, Minatel Restaurante, DL Gesso, Zorzo Madeiras, o Chopp Germânia, abraço pro Carlão lá do Chopp Germânia que tá nos abastecendo essa noite, pessoal lá do Stop Beer, Tecnobi, Cerâmica Carmelo Fior, a NP Creative, TCM Propagandas, G Cruz e também a Fish Boutique de Peixe, Ney. É isso? É isso, falou do RM? Falei do RM lá no comecinho. Então, show de bola, é isso aí. Show? Pessoal que tá com a gente. Massa. Muito bem. Bom, queria falar agora da sua vivência como cantor também. Tem coisa gravada aí, eu acho que são dois trabalhos que você fez. Dois álbuns que eu pude... colocar uma pitada da minha voz, né? Vozeirão, por sinal, né? Por que eu quis cantar? Né? Porque eu sempre dancei. Eu sempre quis dançar músicas que me façam bem, que façam sentido. E nem sempre os coreógrafos traziam músicas que eu gostaria de dançar ou coreografias que eu gostaria de reproduzir. Eu pensei, poxa vida, eu já danço. Eu sei que existem compassos musicais. Aí eu falei com a minha esposa, para variar. Falei, Ivone, eu preciso me comunicar melhor, preciso fazer com que as pessoas entendam que eu não sou apenas um estereótipo de um personagem. Então, ela me ajudou a encontrar um professor para fazer aula de canto. E aí eu fui nessa empreitada. E nessa oportunidade, ao longo da minha caminhada, eu tive acesso a alguns produtores musicais e produzi aí com Sérgio Rezende o primeiro álbum, chamado Melada de Negro. Por que Melada de Negro? Carlinhos Brau mandou uma música para mim e eu quis fazer uma homenagem ao Carlinhos Brau, coloquei no CD Melada de Negro. Pois bem, fiz esse álbum, surgiram algumas situações no caminho e que obstaculizou a propagação dessa obra. Eu falei, entendi, dei um tempo. Passaram-se alguns anos, produzi mais um outro álbum,
aí com o DJ Cuca, chamado Sebastian Soul. É uma música com mais elementos eletrônicos, um DJ, não é? Que é o DJ Cuca. Fizemos esse álbum, ok, uma experiência muito boa, legal. Novos obstáculos, ok, segurei a onda. E hoje eu estou aqui no seu podcast falando dessa minha vivência musical, que foi, para mim, e continua sendo, uma oportunidade muito grande de me expressar através da música. É algo que não me furto nunca. Que legal. É muito bom. Música, a gente é músico aqui, a gente sabe o quanto a música é importante. Quem é musicista aqui? O Ele e o John. Ah, é? Vocês, moda de viola, contrabaixo, guitarra, como O é John que é é? percussionista, Percussão? parte de ritmo, e eu parte de cordas, corda de violão, guitarra. Sim, Ele sim, trabalha com produção. sim. Eu tive aula de violão clássico, Oh, com Ulisses Rocha. Eu vou falar? Sim, É sim. virtuose. Sim, muito bom mesmo. Eu tive a oportunidade também de ter aula com... um podcast com Kaiser. sei. Violonista. Muito bom também. Que legal. Então, eu entendo que é necessário que nós nos trabalhemos, né, e possamos mergulhar tanto no estudo da música instrumental, estudo da música vocal, né? O compasso, ler a partitura é interessante, né? Porque isso vai dar para o bailarino mais dinâmica, mais qualidade no movimento. E para o intérprete cantante, dá mais qualidade na... Porque nós somos hoje audiovisual, né? Porque estamos aí no áudio, estamos aqui no áudio, estamos no visual. Uhum. Então, é necessário que sejamos plurais. E as artes se complementam, né? E a literatura nos conduz a escrever música e letras que façam sentido a quem possa ouvir. Porque nós temos que entender que a música exerce uma influência muito grande sobre o estado de quem recebe. E nós que emanamos um som de baixa vibração, baixa qualidade, nós comprometemos a nossa sociedade. Temos que ter cuidado para a música que fazemos, como fazemos. E quem ouve, toma cuidado com o que você escuta. Eu ia até perguntar para você, assim, hoje a gente está bombardeado de informações, muitas vezes, igual ele falou, de informações negativas, assim, o que a gente pode fazer para tentar bloquear um pouco essa questão e tentar deixar essa energia vital mais potencializada, porque a gente vê que você é um cara que tem essa energia mais potencializada. Então, se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, assim, de como ser mais potencializado na energia. Certo. Eu preciso aprender com ele a beber só água. Como que ele falou, Ney? A hora que ele chegou, o que ele pediu para você? Ele pediu para mim uma água com gás e uma água sem gás, só que tudo no mesmo copo, sem misturar. Sem misturar. Aí eu falei, pô, nós vamos ter que ir no podcast do Mr. M. Tem que fazer uma mágica aí, ó. Vou pedir uma gentileza para vocês. Uma gentileza. Pega a tampinha assim. Não, pega a tampinha. Assim? Assim. Chegou? É isso. Põe a mão embaixo. Mas mais perto. Assim. Eu vou pedir para vocês uma coisa. Tenta soltar. Vai. Mais uma vez. Tenta soltar. Mais uma vez. Tenta soltar. O que aconteceu? A tampa caiu. desceu. Desceu Hã? na minha mão. Caiu a tampa aqui. Não. Vocês não me escutaram. Eu falei para soltar? Tenta. Tenta soltar. Eu falei para soltar? Não. Tenta soltar. A gente não prestou atenção, não. Você me perguntou aqui para tentar, como tentar, não é? A gente não tenta nada, a gente faz. A gente faz, porque quando nós tentamos, pensamos que vamos tentar algo, nós já estamos dizendo que provavelmente nós não iremos conseguir. Nós já estamos no passo, no contrapé, não no pé. Agora, faça. O que nós podemos fazer?
faz muito. É uma aula, cara. Você tá doido. Vou fazer isso com a minha mulher hoje. Tenta soltar essa tampinha aí. Os afobados, né? Na pressa. Ela nem escuta direito. Mas se parar pra pensar, muitas coisas a gente acaba fazendo na impulsão, né? Mas sim. E não presta atenção. Tenta. Aí vai lá e solta, e vai de novo. Quer ver outro negócio? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô ouvindo eco. Boa Pode noite. me desejar. Boa noite. Boa noite. Uma ótima noite. Assim desejo, assim espero e assim será. Vocês estão me desejando algo, eu estou escutando, estou potencializando. Normalmente, quando você fala, boa noite, aí eu falo, boa noite, boa noite, boa noite. A gente não sente aquilo que nós estamos escutando e nem nós que estamos emitindo, estamos de fato sentindo, desejando que você tenha uma noite maravilhosa. Boa noite. Assim espero, assim desejo, assim já é. Que legal, é verdade. A gente fala da boca pra fora. Só por falar, né? E aí você começa a se ressignificar. Quem sou eu? Eu sou um ouvido, eu sou o olhar, eu sou o olfato, eu sou o paladar e a fala. Eu sou o todo. Eu sou a eternidade. E a eternidade é presente, é no agora. E fazendo voltando lá no começo da nossa conversa, que você falou de fé, muita gente faz orações assim, da boca para fora, não está nem pensando no que está falando, porque está decorado. E faz muito sentido isso também. A tal da loteria. Eu joguei para o ar, eu fiz a oração. Na minha oração, eu falei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas, Pai nosso, que céu? Santificado, qual nome? Seja feita a vossa vontade. Mas que vontade? A vontade dele é natural que seja melhor. Então, que eu seja melhor. De mim mesmo. E aí vai. E aí nós saboreamos o que falamos. É isso mesmo. Pô, que legal, né? Você tá doido. A tampinha eu vou fazer hoje. Eu vou fazer. E tem uma ONG também, que eu tava vendo os seus trabalhos assim, que você ensina dança e literatura também, e teatro para crianças. Como que é? Então, eu e minha esposa, para variar, tá sempre, sempre nós temos um projeto social há 19 anos. As crianças que entram lá ficam conosco durante 10 anos. Caramba! Elas são cerca de 300 crianças. Agora, depois que ocorreu aquela pandemia, nós tivemos que tirar o pé do acelerador e queremos poder ter a oportunidade de voltar a essa experiência para compartilhar com a maioria das pessoas. E as crianças ficam 10 anos. Nós chegamos a impactar, ao longo desse período, que são 19 anos, cerca de 100 mil crianças da rede pública com o projeto escola. Então eu sou muito grato, primeiro sempre, à minha esposa pela paciência, pela resignação, porque todas as pessoas que chamadas colaboradores, eles foram os maiores obstáculos para nós. As crianças não. As crianças eram o nosso objetivo de oferecer o nosso melhor. Mas nem sempre os colaboradores estavam entendendo que nós estávamos ali para ajudar as crianças. E a imaturidade gerou problema. São desafios para nós. E em qual cidade? Cidade de Osasco. Osasco. Uhum. Porque assim, faz tempo que você mora aqui no estado de São Paulo, saiu de Belo Horizonte. Então, eu vim para São Paulo, fiquei um tempo aqui, em 1987, daí eu saí, fui para... Eu sou Matusalém, 87. 88 eu fui para o Teatro Guaíra. Foi o centenário do Zumbi dos Palmares. Eu fui o primeiro negro a dançar no Teatro Guaíra, em Curitiba. E de lá eu saí para o Rio de Janeiro. Passei em Belo Horizonte, fui Rio de Janeiro. Fiquei lá um tempo com Oswaldo Montenegro, uns 7 meses. Saí do Rio e vim para São Paulo fazer Emoções Baratas. Fiquei 7 meses
foi quando eu fiz teste para a campanha publicitária. Daí, simultaneamente, conheci a Ivone, minha esposa, e estamos juntos até hoje. Pô, que legal, uma vida juntos, né? Ó, hoje em dia a gente vê bastante casais assim que não tem essa duração toda. Casa, às vezes não dá um ano, separa. Tem alguma, não tem uma fórmula, mas tem alguma dica para casais para ter uma relação tão duradoura assim? Achar uma esposa resiliente. Achar uma esposa que suporta sofrer e ela é parceira. Porque assim, é desafiador estar ao lado de uma pessoa que tem essa característica que eu tenho. E ter tido a oportunidade de ter ao meu lado alguém que passa perrengue junto comigo, momentos mais delicados, é um tobogã, é isso assim, ó, é assim, é tipo assim, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É sempre assim, não tem essa... Porque assim, na verdade, ter rico ou pobre é tudo uma questão circunstancial, porque nada é nosso. Então a gente abre mão, aí sai aqui entre os dedos, mas depois volta. Porque quando você fecha as mãos, sai entre os dedos e não entra mais. Então a gente tem que ter a mão aberta. Tá? Mas o ideal é que nós tenhamos disciplina financeira. Saibamos cuidar das finanças que não são nossas, mas que estão sob nossa custódia. Sim. Legal. Assim, a gente percebe quando a pessoa tem história, quando ela tem uma biografia. E tem um livro seu, se chama Sou Eu, Sebastião, que eu acho que é do professor... Não, sou eu. Sou eu. Não, Não sou eu. Que é do professor Ribeiro, né? Exatamente. Ele foi o biógrafo. Ele é o fantasma, né? Que tal. Da editora Eficaz. Mas, na verdade, esse livro só se deu, sabe por quê? Por causa da Ivone. A Ivone, sempre a Ivone. A Ivone acho que eu vou pôr uma poltrona. Porque assim, veja, a Ivone foi muito zelosa com relação a todas as matérias jornalísticas às quais eu concedi entrevista e tudo mais. Legal. E ela foi fazendo uma separação, um cuidado que só ela sabe ter. Ela foi muito zelosa. E quando foi necessário fazer uma biografia, ela tinha todo o histórico de reportagens ao longo da minha história, e ela entregou para o professor de mão beijada. Está aqui o livro. Ele leu, tal, falou assim, ok. Mas eu sou grato ao professor por ter conseguido compilar a história naquela obra, sou grato a Ivone, sou grato sobretudo ao público brasileiro, porque foi o público brasileiro que escreveu esse livro, essa história, né? Sou grato ao ar que eu respiro. Sou grato aos senhores por me permitir vocalizar esse momento, ao cavalheiro que está ali direcionando a câmera em minha direção, às pessoas técnicas que estão ali, o Carlão que está ali emocionado, tomando uma cerveja maravilhosa, Carlão. bebemorando esse momento. Nunca fez isso. Que legal. Bacana. Esse livro, ele foi lançado quando? Ele foi lançado fazem 6 meses. 6 meses. Recente, bem E recente. o grande desafio desse livro é poder convidar a todo o povo brasileiro a mudar o discurso, que é o seguinte: todo mundo diz que brasileiro não gosta de ler. Eu quero dizer claramente para o povo brasileiro que agora é a oportunidade de vocês lerem uma biografia que todo mundo participou dessa história. Você participou dessa história, você testemunhou ocular, vocês também, você, todo mundo participou dessa história. Em algum momento encontrou-se comigo, ou num filme publicitário, tem uma história comigo, ou com esse momento do personagem. Então, esse livro é para todo mundo que tem uma história e que tem carinho com sua memória. Pô, que legal. Eu queria perguntar também, eu tô cheio das perguntas aqui. Você tem alguma pergunta, Johnson? Eu vou fazer. Não, vai. Pode perguntar. Eu vou estar em Rio Claro. Que é Ficou assim, ó. feliz da vida. Nossa. A irmã dele queria te ver. Falei, manda ela vir aqui, pô. Mas já deve estar lá na C&A de Rio Claro. Você é um cara assim que passou, até nos próprios comerciais, assim, uma imagem de felicidade, de ser um cara com um sorriso bonito.
você acha assim que o que falta para o mundo ser mais feliz? As pessoas se verem como pessoas viáveis. Nós temos aquilo que eu falei em outro momento aqui. Nós sabemos que tudo que pensarmos em relação a alguém, nós estamos pensando em relação a nós mesmos. Tudo começa dentro da gente. Quando a gente entende que somos nós o criador, o co-criador da nossa história, nós mudaremos todo o cenário, porque nós vamos conduzir o caminho certo daquilo que nós entendemos que é melhor para nós. Na verdade, não tem o errado nem o certo, tem o caminho. E aí a gente vai escolher o caminho. Agora tem uma pergunta aqui, que essa eu já ouvi alguém perguntar em podcast, mas vou ter que fazer. Se já te confundiram com o Jorge Lafon. Eu ia perguntar. Ele perguntou. Porque eu já vi você falando que até Já fui confundido, sim. E quando faleceu o Jorge Lafon, eu falei para minha esposa, falei, agora ninguém mais vai me confundir com o Jorge Lafon. E a minha esposa tem uma boca abençoada. Ela falou assim, você que pensa. Aí no dia seguinte, eu fui buscar meu filho na casa do padrinho dele, no apartamento. E aí eu estava no lobby do hotel, no hall do apartamento. De repente, vem um senhor com a bengala na minha direção e diz, ué, você não morreu, não? E saiu Nossa! correndo. Tirando onda. E depois passaram-se anos e anos que ele havia falecido. Teve os 30 anos da Praça é Nossa. Eu lembro desse. E me chamaram para fazer parte da festa dos 30 anos. Eu falei, que legal, né? Só que eu não sabia o que eu iria fazer, qual o personagem que eu faria, o que eu faria na praça. E o personagem que eles queriam que eu reproduzisse seria o Lafon, Jorge Lafon. Eu falei, não vou fazer não. Falei para minha esposa, falei para todo mundo na mesa que estava ali, várias pessoas. Aí todos disseram, você vai fazer. A única que falou que não ia fazer seria eu. Então eu perdi, eu fui voto vencido. E aí eu fiz a homenagem a Jorge Lafon e o sucesso foi, assim, avassalador. Porque ali eu tive a oportunidade de mostrar para o público brasileiro que eu sou um ator, né? Que não era apenas uma consequência de caiu um raio e apareceu, você vai ser... Não, eu sou um ator, construí um personagem e naquele momento e construí outros mais. Que legal. E assim, o Lafon, ele quebrou paradigmas também, né? Quebrou negro, homossexual, um país totalmente complicado, país do futebol, que todos os caras, não, tem que jogar futebol, beleza, você vai jogar futebol, eu faço balé ao lado das mulheres, você marca gol e sai rolando com os homens na grama, tá tudo bem, não tem problema. Então, assim, é muito como chama? Fantasioso tudo, Eu costumo dizer, nós somos e devemos continuar entendendo que somos protagonistas do nosso caminho. Nós que desenhamos a nossa história. Não é algo fora. A menos que você dê poder, será fora. Sim. Né? Pô, que legal. Quais são os projetos novos aí que estão chegando? Eu dei um spoiler para vocês falando da questão ambiental, que eu tenho muito sonho em ajudar a despoluir os aterros sanitários, despoluir os rios, os locos. Nós temos uma máquina que ela é muito adequada a isso, porque para fazer compostagem leva de 3 a 12 meses. E com essa máquina, que é brasileira, nós fazemos em 45 minutos. Caramba. A compostagem, transformando o resíduo em adubo orgânico tipo A. E o meu sonho é poder fazer disso uma presença no mercado brasileiro e internacional, né? Este é um dos lances. O segundo é rede de proteção compartilhada, onde as pessoas podem se comunicar simultaneamente. Se você está, por exemplo, um motorista de carro aplicativo, ele tem uma pessoa que quer ser agressiva, ele aperta um botão, todos os carros vão saber que aquela pessoa está pedindo socorro. Ou uma mulher num trem, um vagão de trem cheio,
alguém está sendo abusivo, ela aperta o botão, todas aquelas pessoas que estão dentro do trem vão perceber que ela está pedindo socorro. Que não fica só por... Exatamente, por exemplo... órgão público só, né? Exato. As pessoas, por exemplo, estão em risco de uma catástrofe. Elas apertam o botão e você saberá onde que ela está pedindo socorro. Você vai conseguir localizá-la imediatamente. Nossa, que legal. Então, esse é um aplicativo que queremos colocar. Eu estou trabalhando isso já fazem mais de 6 anos. E os empresários ainda não conseguiram, eu talvez não tenha sido eficiente para poder mostrar para eles essa eficiência, não sei, ou se eles não entenderam claramente. Essa é uma coisa. A questão da sustentabilidade, do tratamento do resíduo orgânico, também estou há mais de 10 anos nessa missão. Então, assim, quando você me pergunta quais são os meus momentos, os meus projetos, os meus planos, eles estão agora aqui. Legal. Lá, aqui, e continuarão sendo alimentados. Quem sabe que a partir dessa nossa fala aqui, alguém nos ouça e fale, poxa vida, eu quero conhecer esse negrão com essas ideias. Vai dar certo demais. Pô, e a questão ambiental hoje é muito importante. A gente Todas as empresas se preocupam com isso. Eu fiquei só numa dúvida. O que seria o adubo tipo A? Tipo orgânico, sem folhas, galhos, legumes, carne, osso, tudo isso que é contaminante, que são esses justamente que quando vira chorume, vai para o lençol freático e vira gases e transforma aquilo tem espaço para os vetores, que é rato, barata, escorpião e sobrevoos de urubu. Quando você elimina esses vetores com a compostagem rápida, você traz saúde para o ambiente, você faz o adubo e para os agricultores você não precisa colocar tanto defensivo agrícola, nem tanto agrotóxico, porque ele é bem equilibrado. Que legal. Entendi. Aí você gera equilíbrio e, por exemplo, o presidente, na outra ocasião, que era o Bolsonaro, foi para a Rússia buscar adubo. Não necessitaria, uma vez que ele conhecesse essa solução. Que legal. Pô, o cara é uma enciclopédia, você tá doido. Caramba. Dá pra ficar aqui... Abusioso. Amanhã. Os caras estão marcando. Não é? Pô. Ney, quero fazer um teste com você. Pega a tampinha ali. Faz. Pegou. Agora coloca assim na mão. Tenta soltar. Você aprendeu. Você tá numa fase. Apanha só uma vez só, Só uma duas vez. também já é demais, né? Pô, Bem, sensacional, cara. Eu queria te agradecer de coração, assim. Eu contei aquela experiência, né? Eu um pouquinho mais baixotinho no shopping de Rio Claro. Tive essa experiência de estar lá com meu pai, com a minha mãe. valeu a pena esperar, tá vendo aí? Então. De nada, viu? Isso faz quantos anos? Fazem uns... Quando o shopping não faz muito tempo. Quando o Shopping de Rio Claro, porque eu lembro que eu ia Eu na era pequeno, em Piracicaba, Vamos- não tinha. 25 anos, por aí. Você tá com quantos anos? 38? Eu não lembro. Você lembra, Vitória? Você Vitória foi vai a lembrar das que ano que primeiras- inaugurou o shopping, Rio Claro? Mas faz uns 20, quase, acho 20, 30 anos. E eu pequeno querendo te ver, cara, de longe ali. E hoje eu tô com você do meu lado. Então, Conversando. o mundo dá volta. Né? Não dá volta, capota. Pô, e o Gago te deu um troféuzinho, eu também quero te dar. Vai te dar um pra você levar também. Pra ó. Tá você vendo lembrar só? da gente. Maravilha. É uma mera lembrança. Tá assim. melhorando o negócio, hein? Aí, ó. Nosso parceiro I9. I9. Ele confecciona pra nós. I9 é... I9 é quem confecciona pra gente. Que legal. Olha só, vou colocar no meu armário essas duas belezuras. Olha lá. Yes, man. Aí sim. Abusioso. Que joia. Não tem como não falar, né? Olha, gente, eu queria pedir uma gentileza Por favor. a todos que estão nos acompanhando, que, em primeiro lugar, mantenham o espírito de solidariedade. É fundamental. Cuidem dos seus pensamentos. Cuidem das suas palavras.
Porque em outra época, algumas pessoas distraídas quiseram separar o sul do Brasil. E o sul hoje necessita do Brasil como o Brasil sempre necessitou do sul. Então toma cuidado, gente, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque isso pode nos gerar grandes problemas no futuro. E quero ter também a oportunidade de a presença de todos vocês no meu ecossistema digital. Sou eu, Sebastião, meu Instagram. Sou eu, Sebastião. Seja você também. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E, por favor, se amem mais, se respeitem mais. Portanto, vocês vão respeitar todos que te cercam. Yes, man? Yes, man. Yes, man. Ó, obrigado não só pela sua presença, mas pelas suas palavras. A gente falou muito de palavras, assim. E você é um cara especial, cara. Você tem esse poder da comunicação na sua boca, na sua sensibilidade mental, assim. E você cativa as pessoas de um jeito que não só deu tão certo para vender, uma marca, mas também de tocar o coração das pessoas. Então, obrigado por você existir, cara. Opa, gratidão é eterna, reciprocidade é verdadeira. E estamos aqui. Podem me chamar para trocarmos ideias, para darmos passos cada vez mais assertivos e acertados a cada momento da nossa vida. Show de bola, Ney. Bem, Sebastião, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Já o Alex falou, foi um prazer te receber aqui de verdade. Te assisti pequenininho, tô te vendo pessoalmente também. E que a gente fica brincando, é impossível não falar abusivo, né, por causa do bordão. Mas foi um prazer te receber aqui. Obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que acompanhou 1, 2, 3 até agora com a gente também. Se inscreva no canal, compartilha. Daqui 2 semanas a gente está de volta. John. Sebastião, só tem a agradecer. Rapidinho, um obrigado muito especial para a Ivone também, que atendeu a gente muito bem pelo telefone e fez acontecer aqui esse encontro. Só tenho a agradecer. Obrigado, Sebastião. Sucesso. E todo programa nosso é um grande aprendizado, como sempre digo, né? Obrigado aí o Carlão aí, também pela ponte. Obrigado a todos os ouvintes da rádio 106,3. Acertei, né? Até que enfim. E é isso aí, meu. Se eu ficar falando aqui, verdade, é só agradecer. Na verdade, é 106. Na verdade, você errou, né? Errei? É 106 FM. Ele sempre erra. Poxa vida. Então não vou falar mais. Cada programa ele vai tirando um número até chegar no 106. Ficou mudando de nome também, tá que nem o nosso programa também. Nosso nome mudou, verdade. Mas é isso aí. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado mesmo. Gratidão. Show de bola. É isso aí. Valeu, obrigado mesmo, viu? A gente vai estar de volta no próximo programa. O Ney vai falar quem é. Depois eu anuncio. Não vou esconder. Então, beleza. Abraço para você que estava aí até agora. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, já dá o seu like, compartilha para todo mundo. Obrigado para você, ouvinte, que está nos ouvindo também pela rádio. A gente sabe que tem muita gente ouvindo a gente pela rádio 106 FM. Então, um grande abraço para você, ouvinte também. Abraço pro Carlão. Obrigado, viu, Carlão? Tá aqui presente. Valeu, Carlão. Todo o pessoal aí. Abraço pro nosso amigo o Everton, que tá aqui também. O Xixi Sandler. Xixi Sandler. Tá famoso na internet, hein, cara? Obrigado, viu? E até o próximo programa. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.
Sua fome tá on? Então é hora de virar o jogo. Peça já o melhor hambúrguer da cidade no Futibas Burger. Várias opções de hambúrguer artesanal para você. Ligue e peça o seu. 19 99793 6816. Futibas Burger. Olá pessoal, aqui é o Dr. Thiago, médico do povo, e hoje eu faço esse vídeo para celebrar os 76 anos da cidade de Cordeirópolis. Uma cidade que muito me acolheu há cerca de 10 anos, né, desde minha formação, e que eu tenho um carinho e uma gratidão enorme pela cidade e pelo povo, que muitas alegrias me deu. Parabéns aí pelos 76 anos, tamo junto. Um abraço e fiquem com Deus.